Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do Livro da Sabedoria, 38º encontro, Sabedoria, capítulo 16, versículo 24 a 29. Ouçamos nossa leitura. De fato, a criação obedece a ti, seu Criador. Ela se inflama para punir os injustos e se abranda para beneficiar os que em ti confiam. Ela também se revestia de todas as formas, colocando-se a serviço da tua bondade, que a todos alimenta conforme o desejo de quem está em necessidade. Dessa forma, Senhor, os teus filhos queridos aprenderam que não é a produção de fruto que alimenta o homem, mas é a tua palavra que sustenta os que acreditam em ti. Pois aquilo que o fogo não devorava, logo se derretia ao calor de um raio de sol. Desse modo, eles ficaram sabendo que é preciso levantar-se antes do sol para te agradecer, invocar-te desde o raiar do dia. Ficaram também sabendo que a esperança do ingrato se derrete, como a geada de inverno, se espalha como a água que não é utilizada. Versículo 24. De fato, a criação obedece a ti, seu Criador. Ela se inflama para punir os injustos e se abranda para beneficiar os que em ti confiam. O versículo 24 quer dar razão aos versículos que nós vimos, 22 e 23. Deus, como Criador de tudo o que existe, faz com que a sua criação esteja submissa à sua vontade criadora. Sendo ele o autor de tudo, tudo recebe obediência, do Criador. Deus trabalha por meio da criação, quando pune e abençoa, ensinando aos homens lições morais. A criação foi transformada para ensinar Israel que não é o alimento, mas a palavra de Deus que salva. A criação é um instrumento de Deus que pune os ímpios, injustos, e beneficia os que são fiéis, que acreditam em Deus, que confiam nele. Versículo 25. Ela também se revestia de todas as formas, colocando-se a serviço de tua bondade, que a todos alimenta, conforme o desejo de quem está em necessidade. Aqui o autor se refere ao maná. Tomando todas as formas, se revestia a natureza. Assim, toda a natureza é colocada para servir o povo de Israel. A natureza estava a serviço de Deus, de sua bondade, que alimentava seu povo no deserto, acolhendo a necessidade do povo escolhido, isto é, os desejos do seu povo. A bondade divina, sua generosidade, se manifesta então no maná, que refere à bondade de Deus. Deus viu que tudo era bom, nos lembra o início do livro do Gênesis, que tudo é bom e belo. A bondade estava a serviço de Deus. Essa bondade a todos sustenta. A natureza estava submetida à vontade de Deus, que atendeu o desejo do povo de Israel quando teve fome, e Deus lhes deu o maná através da natureza. Versículo 26. Dessa forma, Senhor, os teus filhos queridos aprenderam que não é a produção de frutos que alimenta o homem, mas a tua palavra que sustenta aqueles que acreditam em ti. O autor havia feito a exposição sobre o maná. Os filhos de Israel, filhos de Deus, tiveram no deserto uma lição. Visto que o maná os alimentava e era um dom divino, dom do Deus onipotente, que serviu da natureza para favorecer seus filhos.
Esta era a palavra divina, que na verdade sustentava o povo. Assim, tendo Deus poder sobre a obra da criação, visto que tudo que existe é obra dele, o alimento dos frutos da terra são necessários, mas existe um outro valor que manifesta no ser humano essa transcendência divina, a palavra de Deus. Daí o texto usa o artifício linguístico. Não só, mas também. Não só os alimentos que sustentam o ser humano, mas a palavra que sustenta aquele que tem fé e acredita em Deus. Não só expressa sua importância quanto ao alimento produzido na terra que alimenta os homens, porque não podemos reduzir a vida somente a este alimento, mas sabendo que a palavra de Deus transcendente alimenta o homem na fé. O versículo, então, se faz através de uma forma de oração. Por isso, ele vai usar o vocativo Senhor. É o Senhor, por meio da sua palavra, que alimenta seu povo e faz com que a natureza esteja a serviço do povo de Israel, o povo eleito. Versículo 27. Pois aquilo que o fogo não devorava, logo se derretia ao calor de um raio de sol. O maná não era destruído pelo fogo no forno, mas era derretido pelo sol. Êxodo capítulo 16, versículo 21. Deveria-se agradecer a Deus pelo nascer do sol, porque o maná derretido era a imagem da esperança dos ingratos. Versículo 27 a 29. Assim, se pode, com o autor, ter duas conclusões. A primeira é de ordem doutrinal. A palavra onipotente de Deus é que conserva a vida daqueles que acreditam nele. A segunda é de ordem prática. O maná derretia logo que o sol saía. Daí, não só o fruto da terra, mas a palavra que sustenta o fiel. Versículo 28. Desse modo, eles ficaram sabendo que é preciso levantar-se antes do sol para te agradecer e invocar-te com o raiar do dia. Como vimos, o maná deveria ser recolhido antes do sol, antes que o sol esquentasse. Assim, o autor do livro da sabedoria recomenda o amanhecer antes do sol nascer para se colocar em ação de graças a Deus pelos benefícios. E a oração da manhã, dá um sentido profundo quando nós encontramos nos Salmos. Por exemplo, Salmo 5, versículo 4, Salmo 55, versículo 18, Salmo 57, versículo 9, Salmo 88, versículo 14, como o livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 11. Rezar é dirigir-se a Deus, ir ao encontro dele, conversar com Deus Javé. A oração é um diálogo filial, fiel com Deus. Deus é o grande benfeitor da humanidade e dele dependemos sempre, a cada momento de nossa vida. Isto é, o ingrato fecha as portas da sua vida a novos benefícios divinos. Versículo 29. Ficaram também sabendo que a esperança do ingrato se derrete com a geada de inverno e se espalha como água que não é utilizada. Agora ele fala da ingratidão. A metáfora aqui é expor a vida do ingrato. A esperança do ingrato, do ímpio, não tem nenhuma consistência. Bem comparado com a geada de inverno, que não resiste aos primeiros raios de sol. A imagem da água que se perde tem o mesmo sentido, revelando que a esperança do ingrato se perde, se escoa como a água, e se torna, então, uma esperança inútil. Essa é a nossa leitura. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.